Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Essa semana, claro, vamos falar de Kona. Pois é, depois de 3 anos, o Mundial do Ironman está de volta à Grandilha. E chamei novamente meus amigos Luciano Haddad, Matheus Caseiro e Ronaldo Fonseca para a gente dar todos os nossos palpites, ideias sobre o Mundial. Quem é o favorito? Conta pra gente aí o favorito de vocês, o top 3 masculino e o top 3 feminino. A gente falou alguns desses nomes, com certeza que vocês vão citar aqui durante o episódio. Alguns palpites mais polêmicos, outros mais esperados. Enfim, mas quero saber de vocês também o que vocês acham, estão esperando desse Mundial. Lembrando que desse ano são 2 dias, então dia 6 de outubro teremos o feminino, dia 8 de outubro, o masculino. Estaremos lá trazendo muitas coisas para vocês. Mas antes da gente ir, claro, e passar para o episódio, falar dos nossos patrocinadores, a Bananinha Santa Lídia, que é a marca de doce de banana 100% artesanal. Então, já falei para vocês aqui do sabor de banana com amendoim, que é top demais. Tem com açúcar, sem açúcar também. 10% usando o cupom do Mundo Tri 10. E a Tri Designs, que está trazendo tudo da Orca para o Brasil. Então, a gente fez um unboxing dos óculos na semana passada, não sei se vocês viram. Tá chegando o Palmar, tá chegando, tem o mochila de transição, tá chegando o wetsuit, swimsuit, tá chegando tudo da Orca, então fique ligado na Tri Design com o cupom MundoTri, vocês ganham 10% de desconto, então não deixe de aproveitar os descontos do Mundo Tri. Esses dois descontos e todos os outros estão no MT Descontos, que a gente vai deixar o link aqui no episódio para vocês. Aproveitem muito para economizar demais e dar aquela moral para o Mundo Tri, beleza? E agora, bora pro episódio. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast. Hoje reunimos de novo aquele time que acerta tudo para conversar sobre o Mundial de Kona. Agora a gente se reuniu para falar de St. George, agora vamos falar do Mundial de Kona. Então temos aqui Luciana Haddad, a Miss Kona aí, velho. Quantas vezes em Kona, né? Quantas vezes? Lu? Cinco, né? Seis, né? Cinco. Cinco. 5 vezes. E dessa vez a maior baixa na história, no start list de Kona é Luciana Haddad. Ela vai explicar isso para vocês durante o episódio. Mais que o Frodeno. Né? Mais que o Frodeno, não deu tanto engajamento quanto o Frodeno. Tudo bem, Lu? Obrigado por aceitar o Tudo nosso bem, convite. vamos lá, que esse vai ser. Dessa vez a gente vai acertar mais ainda. A gente já foi preciso lá em San Jorge, agora a Icona Ixi, match. Vai dar bom. vai dar bom. Matheus Calzeiro, nosso PVC do triatlon. E aí, Mate, tudo bom, meu velho? Porra, velho, uma honra, cara. É uma honra estar aqui. Eu já te falei que é só assim mesmo pra você me convidar para esse podcast aqui, né? Porque daqui a pouco tem que correr para 2h15 para você me chamar aqui para É, ser entrevistado. Brincadeira. Mas, pô, acho que vamos falar bastante. E só um PS aí, no último de St. George, a gente só não acertou os dois pódios porque o pessoal se machucou e não largou, né? Ficou Uhum. doente, porque senão era 100% de acerto, hein? e, Mate, depois mostra para o Brasil aí seu fundo de tela, por favor, que quando puder, a gente quer. O Brasil quer saber qual o fundo de tela que ele entrou. Aguardem aí, galera. Tem que ficar até o final. Vamos fazer assim: fica até o final do podcast, que o Mate Fechado. vai mostrar o fundo de tela dele. E Ronaldo Fonseca, técnico, triatleta, lenda. E aí, Rô, beleza? Tá difícil ser triatleta ultimamente, mas treinador eu tô me esforçando. Não, por isso que a gente fala de lenda, deixa como Pô, lenda, que é bom. deixa, né? Parou no auge ali, não sei o auge, mas parou ali. Cara, obrigado, Gabriel, obrigado, Lu, Matheus. Porra, assim, vou poupar um pouco das palavras aí, porque acho que a Lu e o Matheus já colocaram bem aí algumas coisas, e vai ser legal esse bate-papo aqui, acho que tem muito a agregar no sentido assim de um pré-race, né? Que a gente, puta, a maioria dos triatletas param ali, acho que o dia inteiro, não sei vocês, mas, cara, aqui é só briga dentro de casa, porque quando tem Kona eu paro desde o start até meio que o último ali, eu vendo os meus amigos chegarem, então eu sou um cara que torço bastante ali no dia. E dessa vez são 2 vezes, né? Então é capaz de você É. arrumar um outro lar esse ano, porque vai dar ruim. E Eu vou ligar para algum de vocês aí, mas a gente manter contato, a gente começa a fazer algum sinal, né? Ó, como eu vou estar lá, eu deixo a chave do apego. Você, qualquer coisa, se precisar, você fica aqui, apesar de cobertura. maravilha. Mal sabe ele, né, pessoal, que a gente vai ficar aqui. Como é que tá aí? Manda É, É, perturbando, né? Exato. contando com a transmissão do É. Gabriel. Bom, veremos o que vamos fazer, que eu não conheço nada de Kona, né? Então, vamos deixar quem sabe falar de Kona, né, Lu? É,
explica o que esperar de Kona, vai. Dessa vez são 2 dias, mas assim, você já foi lá tantas Eu acho que vezes. essa vai ser a grande novidade, depois de muito tempo, né? Sempre Kona. Já tiveram algumas alterações, mas principalmente para os amadores. Antes tinha aquela largada em todo mundo junto dentro d'água, depois separou homem e mulher, depois na última edição já foi rolling starts. Dessa vez, uma mudança bem importante, que é separar em 2 dias. Ainda não será um dia exclusivamente de mulheres, porque na quinta-feira a gente vai ter algumas categorias masculinas e no sábado o profissional masculino e o restante das categorias masculinas. A partir do ano que vem, a quinta-feira vai ser só mulher, porque vão aumentar as vagas para as mulheres entre os amadores, né? Mas esse ano, como são as pessoas que se classificaram desde 2019, 2000, e nas provas que tiveram depois, ainda tem mais homem, Uhum. então por isso colocaram algumas categorias na quinta. Mas para a elite, né, ficou as meninas na quinta, os homens no sábado. Eu acho que traz mais visibilidade para a prova feminina, mas eu ainda acho que o sábado vai ser uma audiência, um público muito maior, não só no público à distância, mas principalmente lá na ilha, porque eu imagino que os homens que vão competir no sábado, tanto os prós quanto os amadores, não vão passar o dia no sol assistindo a prova feminina. Mas o contrário vai acontecer. As Uhum. mulheres que já competiram na quinta-feira, incluindo as profissionais, poderão passar o dia assistindo os homens. Então, os homens terão um público acrescido, vai ter mais gente na ilha. Então, vai ser. Acho que a ilha vai estar muito mais cheia, mais movimentada, e isso já ficou evidente por conta da disparada dos preços aí de hospedagem e tal, porque a ilha está mais lotada, então isso a gente vai sentir, né? Quem estiver lá vai sentir essa lotação. Mas eu acho que para o profissional, para o feminino, a gente acaba tendo um destaque, porque a gente não vai dividir a cobertura, né? Uhum. Quinta-feira, o foco vão ser as mulheres profissionais, e acho que isso é bom, isso é positivo. Mas o mais justo seria alternar um ano mulheres na quinta, homens no sábado, e o outro ano o inverso. E aí seria o mais justo possível em Uhum. relação à visibilidade. Seria quem faz a prova no sábado. Não, isso é legal realmente de pensar. E o que você passa? Bom, geralmente para chegar em Kona, a galera fica lá uns 10 dias antes. Dá para pegar vários climas no mesmo dia, né? Tipo, muda muito o clima também, né? De vento, chuva. Como é que a gente já viu, né? Na Mundiais com muito verdade, Kona, calor. mesmo com chuva, é muito quente e, em geral, as chuvas são muito rápidas. É chuva Uhum. tropical e não fica, não chove, não existe chover a prova toda. Eu peguei já umas 2 provas que choveu num trechinho do pedal, mas em 5 minutos está um sol e você já está com saudade da chuva. Então, não, a chuva nunca é algo que vai durar e nem que vai atrapalhar. É garantido a umidade, acho que a umidade é sempre alta e o calor também. O que varia um pouquinho é estar um pouquinho mais de nebulosidade, então ter um pouquinho mais de sombra ou ter sol escaldante. Mas é sempre muito quente. Uhum. O que muda lá na ilha é que se você sai um pouquinho ali da beira-mar, começa a esfriar, isso é bem evidente, mas a prova é toda a nível do mar. Então, a prova em si nunca vai pegar uma temperatura mais amena, que se você subir no vulcão, lá em cima é super frio, dentro da ilha. Uhum. Mas acho que os profissionais têm essa consciência em relação ao clima e todos os que estão ali no top, disputando o pódio, estão fazendo o HIIT Adaptation. Acho que o protocolo de HIIT Adaptation já é comprovadamente algo muito efetivo. Os treinadores e os atletas já sabem disso. Então, pode ver que a Reef já está umas 3 semanas em Maui e todo mundo está procurando um clima igual ao da ilha ou já estão na ilha, porque isso faz toda a diferença. Acho que faz parte da performance em Kona você estar adaptado às condições climáticas. Isso aí não dá para fugir. A gente já viu muita gente Uhum. se quebrando literalmente por causa É. disso, né? Uhum. E você falou também da audiência sendo quinta-feira, né? Da prova, né? Quinta-feira vai ser difícil. A gente tá brincando aí do Ronaldo ficar fora de casa, mas vai ter que todo mundo dar migué no trabalho para ficar, É né? Um dia olho de no peixe, outro trabalho, no é. gato, né? Ainda bem que começa mais tarde um pouco a transmissão. Dá para pegar. É meio-dia, né? Começa aqui no Brasil, não é isso? São 7 horas depois. São 5 horas, né?
É, 5, eu 7 tive. era um. Tava, é bem. Enfim, quinta-feira vai render aí no trabalho, vai ter migué para tudo Tem quanto que é lado trabalhar aí. de manhã para acompanhar à tarde. Eu queria desafiar os caras a abrir a agenda deles aqui para ver se não inventaram umas reuniões migué aí na quinta para deixar travada já. Chefe, não, tem reunião comercial aqui, chefe. Pegar tudo para sexta para. Pô, Bom, tem que então ir já pro que a gente. Rio de Janeiro. Tá no Rio lá. Bom, então vamos falar, começando aqui da prova feminina, já que a Lu já puxou o bonde. Bom, do start list tem Daniela Ryf, Annie Hogg, Laura Philipp, a Cat Matthews acabou de sofrer um acidente, né? Então aí o que já estava discutindo antes, uma das favoritas, né? Ela número 4 no ranking da PTO, né? Então com certeza era alguém que ia estar ali dando trabalho, sofreu um acidente. A Sky Monk, Fenella Langridge, tem alguns nomes aqui que o Matt citou, né? Lisa Norden. Mate, você que é o nome do. Você falou da Saris Vensky, né? Que fez o melhor, em teoria, o recorde, né? Não validado é dela, né? Que foi em Cozumel. Exato. E aí, Mate, o que você me diz aí? Cara, eu acho que é uma prova que, de verdade, estou bem curioso para ver. Acho que o primeiro nome que a gente não pode esquecer é o da Daniela Ryf, né, cara? Acho que desde do outro podcast em St. George, a gente, entre aspas, tinha aposentado a Daniela Ryf, mas acho que a história não foi bem assim, né? E a gente vê ela, cara, com sangue no olho de novo, mas se bem que eu acho que ou a Lu ou o Ronaldo, não vou lembrar quem foi, mas nesse podcast de St. George já tinha levantado a bola de que ela estava um pouco mais leve, que ela estava curtindo mais o treino, ela estava um pouco mais motivada, e acho que a gente viu ela competindo feliz ali, né? E eu nunca tinha visto ela emocionada, assim, tipo, curtindo a vitória, igual eu vi ela na linha de chegada ali em St. George. A gente está acostumado a ver a Reef principalmente, cara, muito fria, né? Ela parece que ela é a mesma expressão facial, assim, nadando, pedalando, correndo, ganhando, perdendo, sempre essa loucura. E ali acho que foi legal. Então, eu acho que devemos e queremos esperar uma Daniela Ryf extremamente competitiva, cara, como sempre. E eu acho que também ela tá vendo e deve estar enxergando um pouco que assim, alguma hora a Last Dance dela vai chegar, né? Então acho que ela quer de fato é, ampliar e construir mais ainda esse legado que ela já fez nos últimos anos, né? Acho que alguns outros nomes, né? Aproveitando o gancho que a gente pode depois fazer a brincadeira do pódio, mas alguns nomes que a gente precisa passar aqui. Cara, Laura Philipp, acho que ela é um nome assim, putz, inclusive era um nome que a gente estava cotando muito na outra conversa para ganhar St. George. Acho que ali ela estava realmente num pico impressionante de performance, a gente estava vendo. Mas também devemos ressaltar que algumas semanas atrás, na Collins Cup, a gente viu ela tomando uma saculejada da Ashley Gentle. Então, assim, também não sei o que esperar. Mas a gente tem que lembrar também que, geralmente, para grande parte dos atletas, o que não era o caso da Ashley, porque ela não vai competir, mas às vezes o cara usa isso como uma preparação. O Ronaldo pode até falar muito melhor do que eu, né, sobre esse tema, e às vezes ele não usa aquilo como prova-alvo. Então a gente também tem que considerar isso na hora que a gente vai fazer nossas análises, né? É, cara, acho que Annie Hogg também não dá para descartar, atual campeã. Cara, uma corrida assim inacreditável, né? Ela correu, acho que em 2019, se não me engano, para cara, 2 horas e 50 ou 51, algo assim. Acho que ela fez a segunda melhor corrida da história, só perdeu para Mirinda Carefree em 2013, que correu acho que 2:50 cravado. Então, cara, é um nome que não tem como a gente descartar, até porque a gente tem visto que cada vez mais as provas, principalmente de longa distância também, tem se definido na corrida, né? Muitas das vezes. Então, acho que com a corrida dela é impressionante. Alguns nomes também, cara. Acho que a Lisa Norden pode chegar aí como underdog. E a Saris Vens também eu gosto muito dela competindo e tá treinando assim muito, muito, muito focada, colocou como prova-alvo, sigo ela no Instagram assim, e ela, cara, tá bem focada e pensando planejamento a longo prazo. E assim, um outro nome aqui só para fechar que eu tô falando muito nesse primeiro momento é a Lucy Charles também, cara, não dá para esquecer da Lucy. A gente sabe que, putz, ela
passou por um momento bem complexo na carreira dela, tá provavelmente o mais complexo que ela tenha passado até agora, uma lesão que durou muitos meses para ela voltar e ela ficou parada, ela não podia nem nadar, e ela também não podia pedalar, então ela realmente ficou parada. Ela já voltou super bem, voltou ganhando, mas eu acho que assim, a dinâmica em Kona e o nível de comprometimento, de esforço e de competitividade que a gente viu nos últimos anos em Kona, não fica tudo muito aberto, né? Então é isso. Acho que joguei alguns nomes aqui. E tem as brasileiras também que a gente pode falar, da Bia e da Pami, mas jogamos alguns nomes para a gente ir trocando umas ideias aqui. O que o Mate falou aí em relação à Collins Cup eu acho interessante, né? A Collins Cup tem. Primeiro que os atletas já ganham para estar lá, então já tem premiação no bolso, eles não precisam lutar pelo dinheiro, de certa forma. E a gente já viu isso, o atleta chegando ali, dando um miguezinho ali, não miguezinho, mas o Patrick Lang é um nome que está sempre ali, né, no masculino. Nunca se dá bem naquela distância, mas é um cara que, né, tá sempre forte. Quando vem para a Kona é forte, né? Que você pode agregar disso, né, nesse sentido, né, de pensar na preparação, no prova-alvo e tal? Você acha que rola muito isso? Cara, eu acho, inclusive, eu estava conversando com o Felipe Santos sobre o último que teve agora em Dallas. Eu vi ali que o Bond ali, que treina com o Mikaiden, né, a gente teve eu esqueci agora o nome do americano que treina com eles que ganharam O lá, Colin Chartier. Roland Chartier, Certo. isso, né, treinando junto, né, com o Gustav, com o Lionel. Assim, o que meu comentário foi, eu achei estranho a conduta do Lionel ali e do Lionel Sanders. Eu achei estranho no seguinte sentido, né? Eles fizeram um vídeo falando sobre o treino que eles tinham feito ali na semana, tinha sido puta pancada, e pegando um gancho nisso, eu sei que a gente está falando do feminino, mas eu sinto, por exemplo, o próprio Lionel Sanders um pouco mais maduro para competir, depois a gente comenta quando for o masculino, né? E ele não foi a prova que ele performou. Visivelmente, assim, ele soltou os números dele ali em relação a watts, se não me engano, ele pedalou para 305 watts, alguma coisa assim, para os 80 quilômetros. Não é, assim, de fato, a potência que ele pedalaria para 80 km. A corrida dele foi aquém também daquilo. E, por exemplo, também vi uma conduta parecida, só que a gente desconfia um pouco do Sebastian Kienle. Não sei se vocês perceberam, ele meteu a melhor corrida, né, agora na PTO, só que ele não pedalou aquilo que ele realmente pedala. Quando a gente olha para o cenário feminino, eu vejo uma distância até que razoável nessas duas comparações, fazendo uma alusão até o que a Lu colocou, né? Eu vejo que o feminino está buscando esse espaço onde realmente tenha uma premiação mais justa, e eu acho que a gente depende da gente apoiar isso também, né, como um todo, como um público único. E eu vejo que as mulheres brigam mais do que os homens nesse cenário. Quando as mulheres entram numa prova dessa, e tem uma visibilidade interessante, dependente se, assim, pelo que eu escuto, assim, até na questão dos profissionais, você está sendo direcionada como prova B, eventualmente isso até muda, pensando do ponto de vista de carreira, no caso para a mulherada, porque é o Uhum. momento que a gente está passando e eu acho que é factível a gente ter uma briga dessa. Mas você pega, por exemplo, os alemães como um todo, a Anne Haug também não se dá muito bem. Ela é meio que igual É. um Patrick Lang, né, nessa distância. E a gente sabe que ela é fortíssima e muito focada nesse sentido. Então, quando a gente olha para a Kona, o resumo é, se não tiver focado, assim, literalmente nessa prova, quem está, assim, disposto a ganhar, não vai fazer cócegas ali em Kona. É dessa forma que eu vejo. E aí você tem toda a parte de heat acclimatation que até a Lu comentou. Puta, assim, tudo que está sendo feito durante o ano, cara, é focado para essa prova que é a prova que vai expor os caras um monte. Só que, no entanto, a gente vive um momento de negócio, vamos falar assim, que aí vocês podem comentar até um pouco melhor, Gabriel, que diferencia um pouco, né, dos últimos anos. A gente teve a pandemia como um hiato. E até então, a WTC, ela, cara, pintava e bordava, né? Assim, é uma puta marca que todo mundo respeita e a gente espera longevidade. Uhum. Mas a PTO acabou criando um espaço grande em cima disso. Eu não sei, de certa forma, o quanto isso tirou o foco de um ou do outro. Eu espero que sim, quando continue abrilhantando nossos olhos. E, poxa,
aí nesse próximo Mundial a gente consiga, assim, ver um espetáculo, porque depender dos números que a gente avaliou e a gente estava conversando antes da live aqui, assim, tanto feminino quanto masculino, cara, vai ser, assim, sacanagem quanto vai ser competitivo. E só para corroborar um pouco, o que eu vejo, tá, como resumo, a minha linha está muito parecida com o da Lu e com o do Mate. A única coisa que eu não, assim, para mim está um pouco ainda difícil de acreditar no retorno da Lucy Charles. Assim, eu percebo que é pouco tempo perto do que ela estava vivendo. Ela realmente estava aqui no auge e uma lesão do qual ela teve até retornar tudo, a gente sabe que não é fácil, né? Então, assim, ó, pô, com certeza a gente torce para ela, mas eu acho que assim, ela vai ter que, cara, literalmente lutar muito para, assim, cara, se destacar ali, colocar o pé no chão, meio que entre as primeiras. E vamos ver se ela aguenta também, né? A Lucy Charles quando perdeu duas vezes na corrida, né? Então ela teria que correr bem e foi lesão forte, não pôde correr, né? Então vamos ver o Eu quanto acho que é que. onde mais demora para É, recuperar de fato, né? A natação dela sempre foi, acho que ela não perde nada, ela vai continuar saindo na ponta ali da natação. O que ela vai sentir são nos 42 mesmo da corrida, né? E acho que realmente foi pouco tempo para ela retomar. E ela vinha num ponto de bala ali, acho que seria a nossa favorita se ela não tivesse tido a lesão, a fratura, né? Mas eu acho que agora vai ficar pro ano que vem, talvez, aquele momento, se ela uhum. ficar bem, que eu acho que é o que vai acontecer. E Agora, não uma é coisa ruim, que eu não queria pode, né? colocar aqui para vocês, e as Hum. brasileiras? Olha as polêmicas. Pera aí, você não falou os seus nomes ainda, Lu. Eu acho que eu não tenho Não muito tem o pra que onde fugir fugir. aí do top 3. Eu gosto da Reef e gosto dessa nova versão dela. Eu já tinha falado isso em St. George, que eu Uhum. estava gostando da nova versão. Dela mais solta, dela mais independente. Ela está muito mais transparente na rede social. Acho que ela assumiu a rédea, assim. Acho que antes talvez ela ficasse cheia de dedos. Agora ela fala mais o que ela pensa, ela mostra mais as pessoas e ela está treinando. Me parece muito. Ela está muito fit, né? Eu vi o vídeo dela correndo em mal e acho que ela postou ontem. Falei, caramba, ela tá muito fit, tá parecendo que tá muito bem. Uhum. Então eu vou apostar nela e acho que a Annie Hogg vai correr muito, mas eu acho que a Reef tá bem, assim. Então ela vai abrir e aí eu fico em dúvida realmente o segundo, o terceiro, a Laura Philipp. Eu acho que a Kate Matthews vai fazer falta aí no feed, mas eu acho que não foge muito do que vocês já falaram. Eu não tenho nenhuma aposta diferente. Não tem como, assim, a Riff também eu tô, minha aposta total, acho que muito por causa disso, dela mostrar de novo a hegemonia dela, aquela Riff confiante de novo e tipo, cara, vocês que lutem, que eu tô confiante, tô feliz. E ela conhece a ilha, ela conhece a prova, ela tem experiência, ela sabe exatamente como treinar, como se adaptar ao calor. Ela já tem lá o padrão dela, então se ela está num bom momento e não tem nenhuma competidora que está né, numa crescente, porque a Lucy Charles numa né, já teve ali na disputa e poderia estar numa condição muito melhor para, mas eu não vejo né, diferente do masculino que tem umas pessoas novas que surgiram muito fora da curva, no feminino eu não vejo esse cenário assim, com, É, com o que a gente tem aqui de participantes. é um pouco do que o Mate falou, a gente já tá nas brasileiras, tipo, acho que a Laura Philipp pode ser uma grande incógnita aí, porque depois do que ela fez em Hamburgo, né, que ela quase bateu o recorde ali da Chrissy Wellington, fez o recorde, né, da marca Iron. Ela estava ali muito, muito bem, uma atleta bem completa, né? Acho que não tem o Dani Hogan que nada mal, né? Que tem que vir recuperando. É uma atleta mais completa, mas Kona é Kona, né? Então, tipo, o que esperar, né, de Laura Philipp? Mas até torço para Daniela Ryf, mas eu queria um pouco de sangue, né? Eu queria um pouco de disputa, né? Elas tendo que ganhar ali o Iron War, por que não? Delas, mas mostrando, né? Tendo aquela disputa sadia ali entre elas. Falando um pouco, você falou das brasileiras, né? Eu acho que puta, vai ser bom que a Pamela vai ter alguém para puxar natação, né? Então, acho que a Pamela Uhum. consegue estar pelo menos ali perto do Lucy Charles. A Lucy Charles nada demais, mas assim, consegue puxar ali, dar uma quebrada. A Pamela já está lá também há uma semana, mais de uma semana já está aclimatando bastante.
ela vai sofrer um pouco na corrida, né? Já é uma dinâmica, já é uma questão até dela, né? Da Pamela e tudo. A corrida é uma parte onde ela sofre mais, mas está aclimatando. A Bia, a gente encontrou com ela, né, Lu, agora em Uhum. Campos. Eu acho que a Bia tá muito com a cabeça boa, assim, sem se pressionar do que fazer, mas Ela entender e está aprender. em outra pegada, eu acho, até porque ela sabe que se ela quisesse estar na disputa mais fortemente, ela já tinha que estar lá, né? Como a Pamela está. Ela teria que ter feito um treinamento no calor que ela não fez. Ela mora num estado frio e aqui está fazendo frio ainda no Brasil. Acho que, né, São Paulo para baixo não teve calor, então ela não teve treinos no calor. Isso faz diferença. Ela vai sentir muito a questão do clima. Então, acho que ela vai com uma cabeça diferente da Pamela, que está lá mais focada e tentando aparecer mesmo no... Porque Kona é muito isso, é o quanto a pessoa consegue aparecer por talvez numa parte da prova, ou se Uhum. possível, ficar top 10, tudo isso dá muita visibilidade para o atleta, e acho que essa é uma intenção da Pamela, assim, tá ali aparecendo na natação, sair entre as primeiras, aparecer na bike, e, se possível, fazer um top 10. Eu Eu não acredito. conversei com ela, mas eu imagino que ela tem essa intenção, sim, de estar Eu na acredito, disputa. acredito bastante que todo o tempo de TV ali é importante, né, para mostrar. Uhum, Mas eu acredito, assim, a Pamela um top 10, eu não duvido, não. Acho que a Pamela tá mais madura é. também, ganhou o Ironman Brasil com bastante propriedade. Uhum. Você, Mate, o que você acha? Eu ia falar também que depende um pouco da dinâmica, né? Eu acho que, cara, primeiro eu concordo 100% que acho que a Lucy Charles não muda muito, cara, o nível de natação que ela vai imprimir na prova e deve ficar ali na frente ela e a Brandon, né? A Lauren Brandon, que geralmente são as duas que ficam se puxando ali. Hum. Acho que a Pamela pode entrar nesse bloco, nesse bololô, ou ela pode entrar num segundo bloco que eu imagino que seja meio que assim, a Riff, a Fenella Langridge, a Sarah True e a Lisa Norden, assim, pode ser um bloco que vai nadar para 50 abaixo, alguma coisa nesse sentido assim. E aí eu acho que a Cat Matthews vai fazer muita falta nisso para dar um pouco de dinamismo na bike, cara. E aí eu acho que ia ser demais ver ela dando, cara, ela tá pedala muito. Mas eu acho que assim, a gente ainda tem a gente ainda tem a Riff, a gente ainda tem a Laura Philipp que pedalam demais. E geralmente as dinâmicas que a gente viu nos últimos 3 anos, principalmente em Kona, era isso, era a Lucy Charles saindo muito na frente da água, pedalando praticamente sozinha, e eu acho que ela pagava muito caro também por isso na hora de correr. Então ela Uhum. pedalava o tempo inteiro, cara, solo. A gente viu isso em 2019, ela pedalou acho que 170 dos 180 quilômetros praticamente sozinha. E aí eu acho que custa, provavelmente, cara, custa bem caro isso na hora de correr, né? Mas indo para as brasileiras, pô, não tenho muito o que acrescentar ao que da Lu, a gente vê as duas assim momentos diferentes e acho que também com finalidades mesmo diferentes. Acho que a Bia ela tá ali muito mais pelo, cara, pelo momento, pô, por ser Kona, pelo significado que o triatlon tem também, acho que na vida dela e que ela tem também dentro do esporte, pô, brasileiro e mundial. A Pam, eu acho que ela vai entrar mesmo. Minha ideia, minha cabeça é que ela tá entrando em busca do top 10, eu acho. A gente já viu ela performar muito bem, já viu ela, cara, quarto lugar no Mundial de 70,3 na África do Sul, então acho assim, ela tem potencial, mas aí eu acho que tem o ponto da adaptação ao clima, tem o ponto um pouco da dinâmica da prova, e acho que, cara, a corrida talvez, dependendo de como seja, putz, pode ser que para ela seja um pouco mais complexo segurar o ritmo ali, né? Mas, porra, temos que torcer demais para as brasileiras. E eu acho que às vezes a gente vejo muita, até não é um desabafo aqui, mas acho que eu vejo muita gente reclamando, né, cara, quando vai nas provas e que não tem ninguém torcendo, ou que prova no Brasil é isso, ou que é aquilo, mas também quando tem brasileiro competindo, ou quando tem provas aqui com brasileiros, a gente também, pô, precisa fazer mais a nossa parte, né? E se a gente quer que o triatlon seja um esporte, pô, com mais visibilidade, a gente precisa falar mais, precisa incentivar mais e precisa torcer de verdade, sabe? Acho que eu vejo muito mais gente torcendo pelo Ian Frodeno do que eu vejo torcendo pelo Colucci ou pela Pami, sabe assim? Então acho que a gente
começar a enaltecer um pouco os caras que estão aqui, que dão o sangue, velho, que esses caras são guerreiros. É isso. Concordo com você. Rô, o que que você tá pensativo aí? Cara, não sobrou nada para eu falar. Os caras na verdade, eu só queria complementar um pouco nessa linha, assim, que o Mate colocou, né? Cara, assim, eu comecei a entrar um pouco mais na linha do profissional agora, por causa de também estar junto do Felipe Santos ali, e assim, de certa forma, cara, dá um desespero, né? Você fala, porra, são nossos ídolos, e o que a gente está fazendo pelos nossos ídolos, né? Quem deveria estar puxando isso. Mas acho que tem uma inversão de alguns valores que eu não vou ficar entrando aqui no sentido, né, de tudo isso que você já sabe, mídias sociais, produto que se vende, aquele monte de coisa. Com certeza, sim, a gente tem que estar apoiando, a gente tem que apoiar os brasileiros, né, como um todo, mas de fato, né, o que é importante a gente entender, né, que nem a notícia que ela deu em relação a Bianeres. Eu gosto muito do estilo que a Bianeres compete, cara. Inclusive, no Ironman aqui em Floripa, eu até falei, puta, cara, eu acho que a Bia vai dar trabalho, cara, porque ela é muito forte, né? Eu lembro que eu pedalei com ela num camp que a gente fez em Petrópolis em 2020, cara, assim, tava muito forte. Depois eu vi os resultados dela, assim, só acompanhando de longe. Cara, a Pamela, ela, assim, dispensa também comentários porque ela é super experimentada, né? Mas para ambas as meninas, eu de longe, e aí é difícil de opinar, tá, pessoal? Até por respeito aos próprios técnicos delas, assim, eu ainda vejo que existe uma oportunidade para esse amadurecimento fisiológico para, enfim, se adaptar para as longas. De repente, a Pamela, ela tem um pouquinho mais desse lastro, né? Como a gente já falou um pouco, e assim, não tem jeito. Se a gente quer um top 10 para o Brasil, se a gente quer realmente, poxa, bons resultados, a gente vai ter que brigar, né? Eu falo a gente como se nós fôssemos aqui, puta, apoiadores das meninas nesse sentido. E aí, quando, poxa, infelizmente, a Bia não fez, de repente, um trabalho adequado, e pode ser que sofra, não que a gente torça, mas, pô, que pena, porque, pô, tá indo para o Mundial, e, Uhum. né, assim, ela tem os motivos dela, óbvio, mas assim, tá indo competir. Meu, mundial, assim, vamos fazer o melhor, entendeu? Então eu tenho uma opinião um pouco assim polêmica nesse sentido. E de novo, cada um que sou cada qual, tá? Eu não tô aqui para julgar, mas se tá indo para o mundial, se a gente tem oportunidade, cara, faz o melhor que pode. Se não deu para fazer o melhor que pode, puta, ótimo, cara, beleza, vai lá fazer o trabalho que tem que ser feito, né? Uh, então eu vejo também essa questão. Acho que a Pamela, ela de repente está um pouco à frente nessa questão de experiência. Cara, é difícil segurar o Rojão ali entre as top 10 se a gente avaliar. A Pamela, mesmo nadando bem, né? A gente estava falando um pouco das análises do tree rating ali, cara, precisa avaliar ali. O cara, ele é bom com os números, já dá uma diferença de 3 minutos com a Lucy Charles. Então, a gente sabe que a Lucy Charles sai muito forte junto com a Com a Zimmermann, né? Brandon. Uhum. A Brandon. Laura Brandão, elas saem muito forte, né? Cara, parece um tiro de 100 metros, mas elas ficam ali uns 400, 500 metros ali e abre muito da mulherada. E aí, cara, tem esse fator, né? Calor, umidade, aclimatação, puta, toda essa parte de também digestiva que a gente não comentou aqui, mas o Uhum. quanto realmente a gente está adaptado a ingerir alimentos num outro território, por mais que, né, tem muita coisa ali parecida com o Brasil, a gente consegue realmente extrair isso, mas será que, né, nesse tipo de clima a gente também tem uma digestão, né? Então, assim, é difícil, cara, e a gente já viu, né, brasileiros sofrendo nesse sentido. É torcer, cara. É torcer para que seja, de repente, uma primeira experiência nesse sentido boa para as meninas, mas que a gente continue, né, enfim, nesse ciclo aí para colher bons resultados lá no futuro, cara. O que eu posso adicionar nisso é que tem muita coisa também, é questão de grana, né? Então, até os próprios atletas profissionais gringos aí, o Joe Skipper foi um que puxou bastante
esse tema, que foi Kona tá muito caro, a Lu até falou aqui no começo, Kona tá mais caro do que já é, muito atleta gringo não consegui, chorando, né, que não estava conseguindo, e o Joe Skipper acabou indo, mas o cara tá absurdo, tô pensando em não ir e tal. E aí quando a gente vem para o Brasil, já com pouco patrocínio, dólar a 5, num lugar que o preço subiu para caramba, chegar antes acaba sendo até não um privilégio, né? Mas assim, tem que ter bons patrocinadores, tem que estar com bala para poder fazer, para poder passar mais tempo lá, porque realmente não é uma viagem barata e se o atleta não está ali, né, com os patrocinadores, tem alguns patrocinadores, mas, cara, a gente está falando de um custo, talvez, de chegar 15 dias antes de gastar mais ou menos 50 mil reais, sei lá, o atleta. E o atleta tem que levar o treinador, tem que levar mais o ajudante. Então, assim, se o atleta levar todo o staff dele, é um custo bem considerável. Então, vamos dizer que levar um treinador, mas pelo menos mais uma pessoa com ele é 50, 60 mil para viajar para o Havaí, né? Então, claro, uma coisa não invalida a outra, né? A gente está falando do altíssimo nível, do altíssimo nível, então para isso todo detalhe importa, mas já é um problema até antigo de Kona, que o Brett Sutton é um que fala disso direto, que não se paga, né? Porque não for top 15 ali, top 12, a viagem não se paga, tá pagando para trabalhar, né? Então é um negócio bem complicado. Claro, o ideal acho que seria ficar lá mais tempo e tudo, mas a questão do bolso também pega, né? Ô, Gabi, eu concordo com você, principalmente que, assim, até fazendo das palavras, acho que do Mate aí, né, cara, assim, cara, brasileiro no triatlon é muito guerreiro, né, diferente de outros esportes aí, ou só do futebol, eu concordo 200%, cara, mas quando eu falo de ter cabeça, assim, no sentido evolutivo da coisa, tudo tem planejamento por detrás, né? Acho que todo mundo sabe, por exemplo, a história do André. Depois a gente vai falar aí. O André, ele foi para fora lá, pelo menos foi o que ele conta em podcast, ele fez um business plan aí, né, para ficar 2 anos lá. Esse é um cara fora da curva nesse sentido. Uhum. Eu acho que ele poderia ajudar muito outros profissionais a terem esse tipo de pensamento também. É muito difícil. É aquela história, né? Não dá para o cara treinar e blogueirar. Eu sei, é difícil. Mas, assim, é importante que a gente também compreenda esse todo, porque senão a gente só terceiriza sempre a culpa. E, de repente, enfim, é filosófico isso. Não, Vou mas ficar entrando aqui também, porque é polêmico pra cacete. E, assim, eu acho que tem sempre que a gente internalizar alguma coisa. O mundo é sim. assim e pronto, cara. Tipo, cara, não é de hoje que você quer ir para Kona, entendeu? Se você for para Kona, você tem que estar com seu, por exemplo, um amador tem que estar com o cartão pronto, liberado, bonitinho, tal, tal, tal. Senão não passa. E o que acontece para o amador é que depois ele se vira para ver como é que vai acontecer, muitas vezes, né? E às Uhum. vezes nem dá para o cara ir. O profissional, cara, é difícil, é punk, mas, cara, assim, a gente vive de comunidade, né? Se a gente não pensar aí no sentido de, puta, um ajudar o outro nessas horas, né? Então, assim, beleza, Uhum. mas tudo é questão de planejamento. Não, Eu, Enfim, concordo. eu só vou complementar e adicionar uma pitadinha de sal nessa polêmica. Cara, eu ia falar, o Rô roubou a palavra, assim, eu acho que é ponto um, no profissional, e aí eu vou entrar alguns tópicos aqui, vocês podem me complementar, mas, cara, acho que o ponto um é planejamento, e aí planejamento eu digo, cara, longo prazo, assim, não é planejar um ano, cara. Você vê o Blumenfeld falando da Olimpíada de Tóquio dele, o cara começou a pensar na Olimpíada de Tóquio, o cara, 10 anos antes, não é que ele pensou no ciclo do Rio, ele pensou 10 anos antes. Quando você vê o Frodeno pensando na carreira dele de longa distância, é um cara que em 2008 foi campeão olímpico. Em 2019 ele foi tricampeão do Ironman de Kona. Ou 2015 ele ganhou a primeira vez. Então, assim, você tem um longo prazo. O Kipchoge foi medalhista olímpico, cara, em Pequim, e aí depois ele virou maratonista. Então, acho que é você ter claro muito aonde você quer chegar e o que você vai fazer para aquilo, e saber que, cara, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que fazer algumas outras escolhas. É claro que também eu acho que tem uma separação na minha visão, assim, de certa forma não, pô, de fora, acho que eu não vivo o esporte de uma maneira profissional, eu acompanho e gosto demais dessa brincadeira, mas é,
eu vejo uma separação muito grande do jeito que os profissionais no Brasil e os profissionais Estados Unidos e Europa, eles encaram a profissão triatlon. E aí eu concordo com o Rô 100% de que, cara, não dá para o cara blogueirar e não dá, né? Ele vai ter que fazer escolha, ou ele vai blogueirar, e aí eu não vou citar nomes aqui, mas a gente sabe, tem atletas que foram mais pro lado, falaram, cara, isso aqui que me dá mais dinheiro e eu vou usar o esporte como o pano de fundo para construir essa história. Cara, tá perfeito. Mas você vê cara, na gringa, pô, Canadá, Estados Unidos, Europa, até, puta, na Oceania, Nova Zelândia e tal, você vê os caras, eles muito mais preocupados em se construir como marca, velho. É um cara que ele vai contratar cara, um conglomerado de mídia, alguém para fazer alguma coisa, ele vai investir nele como marca. E aí, obviamente, isso não só cresce o atleta, como coloca, de certa forma, uma responsabilidade nele também de entregar resultados, porque não adianta nada ele contar uma história no fim da linha, né, cara, onde ele só toma na cabeça. Então ele tem a história dos dois, ele tem os dois lados, cara. Você vê o Sanders, é um cara que ele nunca foi campeão de Kona, mas provavelmente hoje é um dos caras mais queridos e, porra, mais admirados do triatlo, do esporte. É, você e com isso, cara, eu acho que você também consegue enaltecer e consegue criar um núcleo de esporte, puta, muito mais legal em relação ao que a PTO fez, por exemplo. E eu acho que esse universo PTO, acho que pouca gente talvez fale disso, mas começou, na minha humilde opinião também, começou um pouco com a era Sanders ali e com o Talbot Cox. Acho que se não fosse o Talbot Cox, por exemplo, talvez a gente não veria isso. Então, acho que é um pouco do approach, sabe? E aí, eu acho que, pô, não estou falando que é fácil, eu acho que precisa de esforços de todos os lados, mas eu acho que aqui dentro de casa, né, dentro do Brasil, eu acho que, cara, é planejamento de longo prazo e que a gente consiga construir projetos mesmo que, cara, mais marcas, mais pessoas apoiem e comprem as ideias, sabe? Porque aí eu acho que a gente vai começar a colher frutos, talvez não daqui a 2, daqui a 5, mas talvez daqui a 10 anos, sei lá. Da gente ter um ano com 5 brasileiros em Kona, por exemplo, um profissional já é um marco interessante e talvez uma pedra fundamental do que pode ser do triatlo de longa distância brasileiro, né? Trazer, levar mais atletas, enfim, talvez ter mais e como você falou, né, talvez 2, 5 anos ter atletas mais competitivos, a gente está discutindo, né? Podendo falar, cara, acho que no top 5 dá um brasileiro, dá, né, outro, enfim, também acho que é um processo. Então, Cara, acho que só para Olha, prometo aqui, última, acho que é mudar a mentalidade, assim, quando a gente olha pro triatlon brasileiro, geralmente é o cara que ele ou começou nadando, ou começou correndo, ou começou, sei lá, pedalando, alguma coisa assim, e aí o cara, depois de um tempo, ele vai pro triatlon. Você já vê um movimento Europa, Estados Unidos, é o cara que está sendo formado triatleta, então você já vê uma geração que desde criança, o que você faz? Cara, eu faço triatlon, então ele é bem formado em todas as modalidades. Talvez um pouco disso a gente começar a trazer para cá também, acho que seria legal. combinado. Então, acho que no feminino temos aí os nomes, temos já é, filosofias, temos tudo aí. Vamos pro Desvirtuou aqui o desvirtuar, pódio. Não, desvirtuar. agora Vai dar uns cortes aí, Vai vai dar dar uns uns temos, cortes. cortes. Não, temos que não, falar o. vamos voltar. A galera vai ficar com a gente. Bom, vamos falar agora do masculino. Então, como a Lu bem disse, a prova acontece no sábado, num dia diferente. Então temos aí Christian Blumenfeld, Gustav Iden, Patrick Lane, Magnus Ditlev, Lionel Sanders, nossa, gente, Joe Skipper. Vou começar com a Lu agora, foi a primeira que falou no feminino, vou deixar você falar no masculino também. Que suas Bom, expectativas? masculino, eu acho que vai pegar fogo, mas eu ainda vou ficar com o nosso gordinho favorito, que eu acho que o Blumenfeld tá assim, a ponto de bala. Acho que eu lembro que para San Jorge eu fiquei muito entre ele e o Aiden, né? Os dois é, têm resultados extremamente expressivos, treinam juntos, um tira a foto do outro, então o Instagram dos dois é super engraçado, porque um é a foto que o outro tirou e vice-versa, ou os dois juntos, eles estão muito próximos.
Inclusive, a gente até comentou em San Jorge que um deve saber exatamente o que o outro tem para entregar na prova, não tem muito segredo ali, né? Cada um, você sabe Uhum. do seu colega de treino de maratona, mais ou menos quanto tempo ele vai fazer na prova. Imagino que os dois ali sabem exatamente o que cada um tem para entregar. Mas se eu tiver que escolher, assim, apostar dinheiro, eu colocaria o Blumenfeld em primeiro. Eu assisti o vídeo do Sanders, acho que da semana passada, que ele fez esse treino, um treino de corrida e tal, e ele fala, né, que ele ainda tem muito essa questão do calor e ele morre de medo e tem medo de morrer, de passar mal. Ele é super exagerado, assim, mas que ele já viveu aquilo e correr em Kona é muito difícil, mas ele sabe sofrer, né? Então, mas eu acho que, de novo, ele não é páreo para os noruegueses. Então, eu colocaria ele ali no pódio. Eu queria ver o pódio com os três, com o Blumenfeld, o Aiden e o Sanders. Mas tem mais gente forte aí no jogo que vai deixar a prova mais emocionante, né? Acho que vai deixar a prova masculina bem, bem boa de acompanhar. É, tem o Agora, o Braden nosso Curry, né, sonho também. era ver o Frodeno nessa disputa. Ah, é. Então, eu ainda acho que isso é uma perda grande, porque eu queria muito ver essa disputa do Frodeno com os noruegueses em Kona, porque Kona é diferente de outras provas, outros locais, né? Tem gente que se dá bem lá e outros que não, que nunca performam bem em Kona. Então, eu queria ver essa disputa e a gente, infelizmente, não vai ver esse ano. Não sei se o Frodeno volta para, tipo, a Last Dance dele em Kona o ano que vem. Deu a entender que seria isso, né? Que ele faria Uhum. um ano de triatlo e que depois se aposentaria, né? Agora ele está se recuperando, vamos torcer para isso acontecer. E na verdade, desse do Last Dance tem que agregar um outro fato que, na verdade, talvez o Frodeno volte, mas o Blumenfeld não, né? Porque ele declarou que ano que vem volta para a curta distância, que ele quer defender o título dele em Paris. Isso Verdade. Aí a gente não vai ver os dois na mesma prova. nunca, olha. Nossa, É, aí não dá para aposentar assim. O Frodeno tem que segurar as pontas aí. É, mas outros nomes assim, né? Tipo, o Ditlev é um nome que me chama muito. eu acho que ele está muito bem. Eu também colocaria. Não tem holofote É, neles, né? Então isso é legal. Eles estão uhum, ali como franco-atiradores, né? é. O E Patrick Land, não sei. é, Acho que não. aí que tá a minha história com o Patrick Lang. Aí eu vou colocar agora o tempero, porque é o seguinte: um dos caras, o único convite que foi feito para a Kona é do Andrea Dreitz. Ele foi convidado porque ele foi atropelado, né, em Saint George. E Para acho que dar eu era. vácuo para dar vácuo pro Patrick Lang. Vamos dar polêmica É, aqui Aí, ó, na é hora. isso, é o que eu ia falar, é o que eu ia falar. Então, assim, Patrick Lang é, ganhou um baita reforço. Então, aqui, vamos à polêmica, eu ia falar para a galera. Eles são são patrocinados pela mesma marca de cerveja, e já é bem conhecido o trenzinho da alegria deles. São alemães da mesma marca de cerveja, que dentro das regras de vácuo lá do Ironman, em teoria, o André Andrade está sempre puxando e o Patrick Lang nunca põe a cara no vento, nunca. e aí ele E sai para correr, que é o forte dele, mais fresco. Então, assim, a acho que perninha mais fresca, né? a contratação de André Andrade pode ter colocado o Patrick Lang lá na frente. Vamos aí, Mate Caseiro, o que você acha? Porra, jogou para mim essa bola quente, né, cara? Cara, eu vou começar, na verdade, aqui o meu coisa sendo Clubista. imparcial. Eu Ó, vou, quem eu estiver só acho que ouvindo a gente nesse momento, entra só ouvindo. Ah, dá para ver agora pelo Spotify também. Olhe para a tela para ver o fundo de tela de Matheus Caseiro, por favor. eu, Ah. eu acho que eu acho que, cara, além de eu ser muito fã desse cara faz bastante tempo, eu acho que não tem muito como fugir dele pelo que a gente tem visto nos últimos tempos. Acho que meu pódio, cara, que eu escrevi aqui antes da gente começar, era ele, Gustav Iden e Ditlev. Acho que o Ditlev tá assim, cara, no ponto da bala também. A única coisa que me preocupa com o Ditlev é o nível de experiência, né? Sofrer, a gente sabe que ele sofre bem, porque ele travou há um tempo atrás uma batalha genial no Ironman Texas com o Ben Hoffman, que é um nome também que eu acho que, cara, pouquíssima gente fala, mas esse cara ele já fez vários top 10. 2019 ele foi quarto lugar. É um cara que corre muito.
correu para 2:40 no Texas, cara, no mano a mano com o Ditlev, puta, por, sei lá, 30 quilômetros. Então, acho que vai ser uma prova muito interessante. Ainda tô meio. Não sei muito o que esperar da dinâmica da prova, mas acho que alguns nomes, cara, que a gente tem que falar aqui. Putz, o Kinley, acho que tá se aposentando, né? Acho que é a última, pelo que ele falou, acho que é a última batalha dele aí. O Sam Laidlow, que causou um pouco uma certa polêmica aí na Collins Cup, arrumou briga com o Lionel Sanders, arrumou briga com o Sam Long. É um cara que nada e pedala demais e tem deixado, entre aspas, a desejar na corrida, né? Mas vamos ver o que ele pode aprontar lá. Cara, o Sanders não tem como, né? A gente pô, deixar passar, é um cara que sabe sofrer muito, mas eu ainda acho que, putz, dentro dessa nova dinâmica que a gente tem visto, os números que a gente tem visto, cara, eu não sei se ele consegue correr o que eu imagino que esses caras vão correr. E aí, falando de números, eu imagino que os caras vão correr abaixo de 2 horas e 40. Porque o Blumenfeld correu 2:38 em St. George, que era uma corrida muito mais complicada, mesmo sendo em relação a heat adaptation melhor, né? Então, assim, eu não sei até que ponto isso pode influenciar, mas eu imagino que eles vão correr para abaixo de 2 horas e 40. E, cara, numa boa, tô bem animado e ansioso para ver o que o Colucci vai aprontar nessa prova, cara. Acho que ele tem entregado, puta, alguns resultados bem, bem legais, bem interessantes. Sou muito fã dele e, Experiente lá cara, em Kona também, né? Já conhece espe- Kona. conhece a ilha, que eu acho que é importante pra caramba. E é isso, cara, mas assim, só para também ser um pouco mais sucinto dessa vez, Blumenfeld, Iden, Ditlev e, cara, é isso, não tem muito o que fugir. Ronaldinho, antes de você responder, tem aquele negócio, né? Tudo bem que o Blumenfeld já é campeão mundial, mas foi o único campeão mundial fora de Kona. Ninguém ganhou Kona na primeira vez que fez Kona. Ninguém, nunca antes na história daquela ilha, quem fez Kona a primeira vez ganhou Kona. Vai, Ronaldinho, por favor. E aí? Cara, aqui, quando a gente fala do masculino, eu enxergo um pouco mais de malícia no que eu me refiro à dinâmica de prova. Quando eu falo por que que eu falo essa malícia, né? Porque diferente do feminino, o masculino tem, assim, nos últimos anos a gente percebeu que tem muita gente saindo junto da água. Uhum. E aí, cara, se os caras tiverem uma cabeça boa de não fazer aquilo que geralmente se faz, que é deixa eu ter meus minutos de fama aqui, e colocar, né? Assim, eu falo isso porque, assim, pessoal, a gente não aprova isso, pelo amor de Deus, mas a gente sabe que existe uma condição lá na frente, onde os caras se marcam e etc. A motinha fica ali, blá, 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 aquele monte de coisa. Assim, eu vejo uma prova muito competitiva, muito mesmo. A gente está falando aí, eu contei aqui nas análises, né, que a gente estava falando aí do tree rating, tem pelo menos 15 pedais parciais abaixo de 4,20. Se a gente começar, lembra, há um tempo atrás, eu não sei se foi aqui que eu comentei, mas aonde existe um espaço muito grande para o triatlon de longa distância baixar os tempos, está no ciclismo, né? Está no ciclismo. E a gente percebe que o triatleta de longa, né, no caso de Ironman, ele tem se especializado bastante na questão do ciclismo em si. Então, cada ano a gente vê, né, alguém surgindo. Agora a gente está falando da era aí dos noruegueses, que ninguém sabe explicar ainda, mas eu posso falar aqui, vocês também, por favor, fiquem à vontade. Mas a gente fala de um cara que é fora da curva. É o Blumenfeld, que é o cara que está performando na longa, que está performando na de média distância, está performando no curto. Vamos lembrar que agora, faz um mês atrás, na cidade de Edimberg, ele chegou sprintando com o francês. Hum. Um sprint No triatlon. short triathlon. No short. E assim, e você fala, gente, onde está isso, né? E todo mundo pagando para ver. Eu lembro que eu comentava isso com o Gabriel lá atrás, cara. Fala, não, pô, o futuro é os caras que vêm da curta que vai para a longa, sem ter muita noção de algumas coisas, sei lá, 10, 15 anos atrás. E hoje, com um pouco mais de maturidade, estudando, você percebe que o negócio é muito diferente. Então, são alguns pontos fora da curva. O próprio Frodeno, ele demorou algum tempo para se adaptar. Acho que foram uns 2 aninhos ali, se eu não me engano, né? Para ele passar a ganhar algumas coisas. E aí os caras ficam especialistas em cima disso.
A grande vantagem que eu vejo, fazendo um gancho com o que você falou, Mate, com relação ao Colucci, na minha concepção, isso inclusive eu converso até com a Mariana Rata, de vez em quando a gente tem alguns grupos de estudo aí na Unicamp, acaba falando, puta, assim, é legal que ele focou agora na longa. E a gente sabe, né, os problemas que tem de repente ser para curta, porque na ITU a gente vê que a grana é muito alta, qualquer provinha que você faz, qualquer colocação que você chega, você tem, né, ali um faz-me rir diferente do que a de uma longa, você tem Confederação chance de ir banca para viagem, né? semana, tem a federação. Então, a gente tem um contexto de desenvolvimento profissional diferente para curta distância. Mas, de novo, aonde as coisas não estão ficando em comum é, putz, tá bom, mas o que é televisivo, de repente, será que é a curta, será que é a longa? Onde os caras estão indo, onde paga mais, onde paga menos? Agora não, a gente vê que tem uma outra maturidade. Pô, o Colucci, além de ter sido puta, um baita atleta em todo esse tempo, ele estreou muito novo em Ironman, eu lembro, acho que foi 2008, se eu não me engano, ele chegou a pedalar com o Galindes, com uma Aerotech, né, uma bike bem... é, tipo, diferente do usual ali já em 2008, acho que foi 2000, 2007, não lembro. E acho que ele foi terceiro nesse Ironman aqui em Floripa, né? Então, super novinho. Depois você me corrija se eu estiver falando alguma besteira, tá, Gabi? E depois de tanto tempo, cara, a gente vê, ele correu sub 2 horas e 40, a maratona da Copa do Mundo de triatlon, né? Pela World Triathlon, vamos lembrar aí, foi esse ano, se eu não me engano. Aquele que foi em Porra, Amsterdã, cara, né? Foi na em Holanda, né? Amsterdã. Foi final do ano passado, né? Vale ressaltar que tinha um start list muito bom, tá? É, Então, assim, eu tô apostando muito que o Colucci vá fazer ali um top 10, cara. Colucci E vem de meio que 3 só. sub-8 seguidos. 3 sub-7, E vem, 50 e poucos seguidos. Tipo, não é sub-8, 7,59, sub-8 lá embaixo. pois é, cara, conversei ali também com algumas pessoas, assim, ele tá bem animado com a bike nova também, que ele pegou uma Trek. Sendo ou não, para qualquer atleta, seja amador ou profissional, puta, você tem ali um efeito, não sei se digamos de placebo ou não, mas Uhum. os caras, né, gostam de que é novidade. E aí, só para resumir assim, a gente tem Gustav Iden, Blumenfeld, que é a primeira vez que eles vão duelar para uma distância longa. Eles iriam fazer isso, acho que Em St. em St. George, George, o Iden não George. largou que na o, sexta-feira de manhã. Primeiro ia ser Cozumel, lembra? Aí o Iden foi para Califórnia, se eu não me engano. Ou foi alguma coisa ao contrário, ele lembra? foi, É, ele foi para Flórida, que aí E deu o BO. exato. é. E foi onde ele fez a puta performance bacana lá, que foi 7 horas e 40 e pouquinho. É. E aí, quando a gente olha para o St. George, que ele, meu, tava ali e tal, ficou doente e tal, agora a gente reza para que o cara realmente, né, vá para a prova, porque ele é um cara fora da curva na longa, né? Porque ele se adaptou muito bem. E é engraçado porque eu acompanho até, eu tento buscar algumas informações do tipo de treino que cada um faz, né? Então, a própria seleção norueguesa, você tem lá um cientista de dados, que é o Alexander, aí você tem o assistente, que é o Mika, né? Que ele é o cara que realmente dá assistência para o Gustavo Iden, mas não é ele não tem interferências com o Blumenfeld. E a resposta de treino dos dois é muito diferente, tá? Enquanto um trabalha low intensity, um trabalha um pouco mais high e diferenciações de volumes, para os caras performarem de igual para igual, né? Então, assim, galera, não tem segredo, tá? Os segredos noruegueses, como se vende, etc. A gente está falando de um cara fora da curva para distância curta e longa, que é o Blumenfeld, e você tem outro cara que está despontando aqui. Mas no final, é tudo fisiologia, tudo um pouco em cima de individualidade. E óbvio, né, que é sempre legal que a gente aprende bastante. Então eu vejo os noruegueses ali na frente, eu vejo o Ditlev também super maduro, cara, como ele cresceu rápido, o primeiro Ironman você estar já foi super bem. Não podemos esquecer do Sanders, desses caras que estão vindo com o pedal ali para dar uma bagunçada. Eu não acho que o Cameron Wurf vai conseguir bagunçar esse ano, tá? Minha opinião. Eu também Não acho que acho, não. ele deve fazer a melhor parcial ali, mas todo mundo perto. E uma coisa que a gente não pode esquecer é que o gordinho, nossa, que a gente fala que o Blumenfeld, ele tem um pedal na manga, que ele É, pedala muito forte. Só que ele é muito astuto para fazer isso, porque ele sabe que corre bem também, né? Em Então, St. assim, George, ele vai ser foi bem astuto com isso. Te interromper rapidinho ele. muito. Porque ele ficou entre dois grupos, sozinho. Ele falou, cara, não vou ficar fazendo força sozinho. Ele parou, ele foi, né, foi reduzindo, o grupo pegou ele, ele ficou no grupo e depois saiu para correr
mais límpido. Ele é o cara que joga muito bem também, não vai querer os 3 minutos de fama dele ali, puxar o pelotão de graça ali, né? Só para chuva de likes. Exato. Então, assim, quando a gente pega ali a questão do, digamos, leste europeu, né? Você tem dinamarquês, você tem norueguês, enfim, você tem uma leva ali muito boa, cara, assim, forte. Sim, E a grande pena é como vocês falaram, puta, Frodeno, Alistair, né? Não vamos esquecer do Alistair, que assim, foi surpreendente o que ele fez aqui, até por respeito, né? Eu sou fã do cara. Pô, bicampeão olímpico, não estava acertando. Ele falou, vou pegar a vaga em calma, né? E assim, só tinha uma vaga. Ele foi e ganhou assim, puta, bonito, né, cara? Falou, sim. puta, tomara que dê certo. Não tá aí, né? Tem outros triatletas também aí de grande renome. Então, eu vejo que a pandemia ela deu uma bagunçada, né? A gente viu os nomes aí que estão despontando, tá aqui, mas é como vocês colocaram, Kona é Kona e tem cara que focou 200% aqui. Para finalizar, a gente tem o cara que a gente simpatiza, que é o Kinley, né? Assim, vai aposentar agora, depois de Kona. Eu comentei o seguinte, que o Sanders, nessa última PTO, a gente viu que ele não estava com uma atitude igual a que ele costuma ter, mas analisando o contexto que ele demonstra na internet, assim, eu acredito que aquilo até seja verdade, mas o cara treinou um monte ali, ou seja, prova B, prova de controle, né, Dallas, não fez a performance que ele gostaria, e o Kimi meteu a melhor parcial de corrida, né? Então, e a gente sabe que a característica do Kinley é Europeu. pedalar forte, Pedal. né? Então, assim, vamos ver. Eu gosto desse joguinho que os caras fazem, porque principalmente esses caras são muito experientes, sabe? No sentido de competir. E vamos ver o que eles aprontam para a molecada. Porque vale lembrar, né? É a primeira vez do Blumenfeld em Kona, do Idem, do Ditlev. E a gente está colocando os três aí, de Patriot. repente, como favoritos, né? Eu ainda não falei os Verdade, meus. né? A gente está apostando numa galera que a gente nunca viu. Vai ser bem diferente se o pódio for com estreantes, né? É Sim. bem raro isso. Não só o É, primeiro, mas o É. pódio dos três primeiros. Eu acho que o pódio isso, sempre, quando vem sempre umas surpresas, assim, né? O Dave Uhum. McNamee foi pódio 2 vezes, terceiro. Nunca ninguém fala Bart dele, né? Arnold, o Tá Barn ali. Arnos lá, Arnaud, pô, É. não O dá, Tim né? O'Donnell, que não é surpresa, Tino óbvio, O'Donnell, é o cara é que sabe que. competir muito bem lá, que é um cara É. experiente, tá voltando É. aí também. Tem Ah, um o próprio Joe pessoalzinho. Skipper, cara. O Joe O próprio Joe Skipper. Skipper, né? Que estava reclamando ali, o Beckengar. Putz, cara, até o parceiro de treino do Frodeno, o Nick Castellan, É. ele aqui tá performando também. Então, Parece que é assim, ex-parceiro, hein? Teve treta na TL aí, mas nosso Ah, amigo é? Norton Ixi. contou que teve depois, separação e tudo. Mas, Ixi. Maria. é, Cara. Então, não, mas mas tem tem sempre os nomes assim, cara, que minha aposta é o Patrick Lang. Vou me explicar. Não é o Blumenfeld, Puta. porque eu acho que é isso. Acho que o Blumenfeld é a primeira vez em Kona. Acho que tem muita vontade, mas Kona é Kona. E vou jogar com a estatística de Kona embaixo do braço, que não se vence Kona de primeira. Acho que o Patrick Lang é um cara muito esperto e perdeu um grande competidor aí, que seria o Frodeno, ou talvez o Alistair, que fosse bagunçar um pouco a dinâmica. Acho que se a prova ficar cada vez mais administrada, com aquele grupinho da frente e ele ali atrás, a chance dele sair para correr forte é muito grande. Aposta baseada em nada, né? Do jeito que eu acho, mas eu acho ele em primeiro, Idem em segundo e vou chutar Timo O'Donnell em terceiro, vai, só para ser polêmico. Vim polemizar aqui esse podcast. Rapaz do céu, aí você quer me Então, prejudicar, vamos né, lá, meu começou amigo? agora, né? Os top 3. Então, É. beleza. Não, eu quero dar uma causada, mas assim, eu Então, torço. Acho que vai ser mas legal, solta o claro, se começar. feminino. Hã? Feminino. Top 3 feminino e top 3 masculino. Não, é isso? A gente. A gente Pode fez ser. só o. Não, de bagulho, assim, mas na minha. Cara, se o NFL ganhar, eu não vou ficar puto, não, lógico, mas é que eu acho que. Ah, não, velho, se ele já ganhar 2 mundiais no mesmo ano, ferrou, cara. Aí lascou. Aí não vai ter sossego. O gordinho vai ter que aturar o gordinho por muito tempo. Ó, E. só, só para quebrar seu argumento, porque eu sou fã do Gordinho, cara, porra, primeiro que não, cara, não dá. Eu falei isso da outra vez, não dá pro Patrick Lang ser tricampeão de cor, não tem condição. Segundo, cara,
ele nada pior do que os caras. Ele pedala pior do que os caras, mesmo no vácuo do amiguinho dele, do Draitz, e ele tá correndo, e ele vai correr pior do que os caras, velho. Então, assim, Mate, tem não uma correção. O Patrick Lang, no último Mundial, ele saiu no primeiro bloco da água, cara. é verdade, né? É. Só cuidado que, assim, eu concordo um pouco com o Gabi, cara, porque ele é o famoso Esperto, né? macaco velho. Ele, cara, é um cara que come quieto demais, assim, sabe? Mas é só porque Mas, o cara que, assim, acho que a única prova, não a única prova, mas a prova que ele sabe fazer e fazer muito bem, executar muito bem é Kona, assim, ele se adapta ao calor, sim. aquela corrida dele é bizarra, de eficiente e bonita. Mas concordo com você, o Patrick Lang ser 3 vezes campeão de Kona é foda. Pô, não dá, é igual o McNamee ser 3 vezes pode, é sacanagem. E um cara que a gente não falou aqui foi o Braden Curry, que também corre um absurdo, né? E, cara, travou uma batalha legal demais lá em St. George com o Sanders ali no últimos, sei lá, 500 metros, foi uma loucura. E, pô, também acho que, só para fechar, a gente falou, fez um capítulo à parte aqui, né, no meio desse bate-papo, enfim, sobre o esporte, sobre o Brasil e tudo mais. E, cara, não dá pra gente também esquecer que vai largar o Igor Amorelli, que, pô, também já é um macaco velho lá em Kona, e o André Lopes, né? O Andrezinho tá andando muito também, e é um pouco, o Rô falou isso, cara, é um moleque que fez um business plan pra virar pro. Então ele além de ter muita seriedade, ser profissional de fato, cara, um moleque que se planejou para estar onde ele tá, né, hoje. Então, acho que vai ser legal demais ver ele. E pô, tamo na torcida aqui demais, né? E Andrezinho, vice-campeão no Campeonato Norte-Americano, né? Perdendo só para o Matt Hanson e correu mais que o Matt Hanson no dia, inclusive. O que é uma loucura com doideira isso aí, né? Exato. Ele e ele que é o cara que está migrando, né? Ele fez Cozumel, o recorde sul-americano, em teoria dele, é que não foi validado, né? Mas fez o baita tempo com Cozumel, aí vice-campeão ali no norte-americano. Também acho que o Andrezinho é um cara cabeça muito boa, que o Rô falou, já conversei com ele também, mas é um dos caras hoje que eu mais admiro no circuito pela cabeça que ele tem, a vontade, né, dele entender o business, entender onde ele quer chegar. Acho que ele é um cara de pacote completo, né? O corpo responde, mas a cabeça é muito, muito forte. Acho que o cara que pode ser um bom nome ali para dar uma bagunçada, um cara que está ficando mais inteligente de prova também, está acostumado a ter ritmo de prova com os gringos, né? Ele conhece os gringos ali que estão com ele. Uhum. Acho o É Andrezinho isso. é boa e o Igor na ponta dos cascos é sempre o Igor, né? Acabou de terminar aí, foi terceiro no Brasileiro, quer dizer, que virou segundo depois da eliminação lá do Santiago, mas fez uma prova ali, meio de ciclo, né? Era o único atleta ali que ia fazer, no masculino, que ia fazer Kona, né? Então também, o que o Rô falou um pouco, né? Tem que ver o que o atleta tá fazendo ali, porque, cara, tá no meio de um polimento, no meio de um treinamento, tudo, faz uma prova de meio ali. Mas é um cara que vai nadar no bloco da frente, junto com o Colucci. O André é um cara que tem a natação ali entre os dois um pouco mais fraco, mas dependendo do tamanho do grupo, ele consegue segurar. É, Acho que dá para ter bastante, sem clubismo, sem eufemismo, sem ufanismo, né? Botar o Márcio Canuto lá na saída da transição lá com a timbalada para torcer para o nosso primeiro grupo lá do Brasil, mas acho que eles conseguem sair os três ali no primeiro grupo ali, ou não tão longe daquele primeiro grupo. Não sei. Estamos deixando Boa. sonhar. E é isso. E, cara, só para lembrar também, desde 2014 o título tá na Alemanha, né? Então, É. pô, é bom o Patrick Lang não ganhar mesmo, cara. Chega, né, velho? Já tomamos um sacode desde o 7-1 que os caras ganham o Kona, velho. Chega. Vamos mudar um pouco a Se fosse o bandeira, né, Frodeno, velho? podia, né? E só lembrando que não ganhou agora nos últimos anos, que não teve final Porque não Não Frodeno. teve, teve. exato. Senão teria Exato. aí. Ô, Lu, o que você acha da ausência do Alistair Brownlee aí? Assim, tipo, o nome que vinha forte, o que você acha aí? Eu acho que vinha forte, mas eu talvez não colocasse ele no meu pódio, sabia? Eu não consigo vê-lo performando lá na ilha, não sei, mas pode ser uma questão, uma impressão minha pessoal, assim, de é, entender essa questão
das particularidades da prova lá, né? Até a gente estava falando dos brasileiros, o Igor é um cara que tem experiência em Kona e ele acaba indo no grupo, no pedal, né? E toda vez é o mesmo cenário, porque ele faz de tudo para ficar no primeiro grupo. E ele mesmo já falou, ele já deu palestra lá na Casa do Brasil, em Kona, que é muito duro. Eles fazem um pedal muito alucinante para realmente tentar quebrar o grupo antes do retorno lá no Ravi para voltar um grupo pequeno mesmo. E isso tem um preço muito alto. E por isso ele sempre depois pagou o preço na corrida, porque ele tenta ficar. Uhum. Eu não sei, em San Jorge a gente viu um cenário diferente, né? O Blumenfeld não ficou nesse primeiro grupo e ganhou a prova. Mas em Kona, em geral, ganha a prova quem está no primeiro grupo. Pelo menos o Frodeno sempre fez essa estratégia e é muito importante. O ciclismo é muito determinante na prova lá, e é um ciclismo duro. Então, eu não sei até que ponto ele estaria ali no grupo. Acho que estaria, mas acho que são dois É. nomes que a gente coloca. Acho que a gente estaria vendo eles ali disputando o top 10, mas eu não teria colocado ele. Eu acho que eu não mudaria o meu top 3. O Alisson é um cara que eu sei que o Ronaldo é fã incondicional, também sou. Acho que o cara, pô, duas vezes campeão olímpico, não tem o que falar. Mas na longa, eu acho que ele ainda continua achando que tipo, é sprint triatlon. Então ele quer puxar, ele Então. sai, ele não sabe. Não Cara, tipo, sustenta a senta a maratona. bunda e espera, caramba. Pô, né? Fica quieto um É, pouco. Ele não consegue, eu acho que o corpo dele já vem de lesão há muito tempo, né? Ele tá difícil. E quando ele ganhou na Suécia, eu falei, cara, se ele chegar saudável assim, em Kona, primeiro que ele é um cara que bagunça, né? O pelotão, porque a galera vai ficar de uhum, olho. Qualquer movimento do Alisson, ninguém vai deixar o Alisson é, ir embora assim do. Tipo, é o Alisson, né? Você não vai. Vai é. lá, deixa ele ver. Tipo, mas a saúde dele tá prejudicada. Rô, nada pessoal, tá? Isso aqui. Mas eu concordo com vocês, eu gosto dele, mas não é o fato de, tipo, achando que ele vai ganhar. De novo, ele muda a dinâmica de prova ali, ele dá uma Uhum, bagunçada. Mas o quanto ele se prejudica, né? Pelo menos é o que a gente vê todos os anos. é. Não, mas acho que o show acaba perdendo um pouquinho, claro, mas acho que Kona sempre revela. Cada prova tem sempre um novo personagem, alguém que, né, um comeback story ali, tem sempre alguma uma coisa interessante. Acho que acho que eu tô feliz de voltar a Kona, né? Porque do Mundial de St. George foi legal, mas não é Kona, né? É Série B. Tipo, Virou uma piada tá, aqui em casa que é o Série San B. Jorge era Série B. É É, diferente. Foi legal. Eu acho que a gente se divertiu tendo duas oportunidades de ver uma disputa nesse nível, mas acho que Kona é Kona e por enquanto está meio confirmado de continuar em Kona, né? uhum. Já essa coisa do ano que vem. Então, acho que as questões se acertaram lá na ilha, né? Porque tinha aquele boato de que talvez saísse de Kona, ficasse itinerante, mas eu acho que rola um bom dinheiro ali. Até parece que é, houve mesmo uma ajuda por conta da pandemia, do Ironman para a ilha, Hum. financeiramente, e, e isso é importante também para a ilha, que entra esse dinheiro, e o que rola de dinheiro nesse mês, né? Porque é o mês que muda completamente o cenário lá, então acho que é importante, e por isso eles vão continuar. E agora dobraram, né? Dobrando a quantidade de Dobraram, atletas então, porque não ali. dava para fazer um novo andar ali no pier, e não tem outro lugar para colocar bike, não tem outro lugar para fazer a transição. Então, eu lembro que a gente brincava, é tão apertado, mas é muito apertado aquela transição para um campeonato mundial, assim, a parte dos amadores, né? O pró, Hum. lógico, tem o cantinho. Agora eles tiraram os prós, vão fazer a transição na Ali Drive, então vão pegar um pedaço da rua, vai ficar mais bagunçado ainda ali, que já é apertado, para aumentar o espacinho dos amadores, que é super apertado, a bike fica encostada, literalmente, assim, uma na outra. Mas eu lembro que eu brincava, eu falava, gente, o próximo ano vai ter beliche, vai ter um segundo andar aqui, porque eles apertavam tanto, você fala, não é possível. Mas, obviamente, que a ideia de fazer 2 dias é o que solucionou esse problema, porque o que entra de dinheiro, né, é o dobro, basicamente. E é um business muito grande aquela semana em Kona, né? Então,
Para eles, isso só de inscrição, né, dobrar o número de inscrições é É, altamente rentável, mas o resto, o que vende na lojinha, por exemplo, cada triatleta gasta mais do que ele gastou na inscrição na lojinha, eu garanto para vocês. Então é eu vou muito passar dinheiro. longe dessa lojinha, cara. Não vou nem. Ah, vai Essa sim. lojinha, Eu não essa lojinha classifiquei, cara. Eu não é muito posso. complicada, porque é isso, as pessoas se endividam, mas não conseguem não comprar uma viseirinha, uma camisetinha, e é tudo super caro e super exclusivo, então é um bom business ali. Os Eu vou. amadores que, né, você vê, a gente está aqui falando dos prós, né? Mas tem muito a ver com a presença do amador na mesma prova, né? Isso eu Sim. sempre achei muito incrível, porque eu falo, esse ano vai ser muito legal que eu vou conseguir assistir, porque eu estava sempre dentro da prova e eu nunca consegui ver nada, porque a prova dos profissionais acontece numa velocidade muito diferente da dos amadores. E eu lembro que quando eu começava a ouvir os helicópteros, é porque eu sabia que eles estavam chegando, um monte de helicóptero e tal, eu estava ainda lá pedalando. E a gente cruza, porque lá o percurso é 90 vai e 90 volta. Então, a gente sempre cruzou os profissionais, é incrível, porque passa o pelotão numa velocidade bizarra, com um monte de carro, helicóptero, é uma coisa que a gente não está acostumado com as provas de triatlo aqui no Brasil, né? Lá é isso, um monte da TV filmando ao vivo e tal, é uma coisa muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a gente está na mesma prova, passando no mesmo lugar, pegando água no mesmo posto. Isso não existe em quase nenhum esporte. É É, muito, muito diferente mesmo o amador poder fazer a mesma prova num campeonato mundial. É é, bem interessante. Concordo. concordo. Mas eu não vou passar na lojinha de leve, de leve. Vou botar um limite no cartão. Cuidado. Esconde o Vou- cara, bota o limite. Não, mas Não imagina, esquece, esquece que você não vai estar sozinho, viu? não, mas o atleta que chega lá com a vaga, imagina, o cara vai gastar porque tá lá, conquistou a vaga. Eu vou lá para trabalhar, não tem. Tá bom, Conquistei nada, quero só ver. paguei a Depois. passagem. Ainda bem que tá sendo gravado isso. Exato. Vamos ver depois ele usando uma viseirinha, Eu uma marco É, você. camisetinha. A gente vai ficar de olho nos seus vestimentos. Eu marco você no stories, uma ó. coisa eu posso afirmar para vocês. Acho que a gente vai ver o Gabriel de volta pro triatlo depois dessa prova aí, hein? Já coloquei uma data para voltar. Boa. O Eu cara. faço 40 anos em 2024, né? Então vai ser 2024 eu volto pro teatro não, fazer o Ironman, né? 2024. Ô, louco. Aí, Aí eu é, faço 40 anos. Ele tá motivado na corrida agora. Tô gostando de ver, tá bonito. sabendo. Hum, Bom, senhores, é isso? Então, top é 3 aí. isso, temos. Resumo. Lu, seu top 3 feminino e masculino. Vai, resumão da ópera aí. Peraí que eu tenho que Quero. pegar minha cola. Vamos lá. O masculino eu coloquei o Blumenfeld em primeiro, Aiden e Sanders. E no Hum. meu feminino, a Riff, Laura Philipp, Anna Hogg. Ru. Cara, eu vou também com a Lu. Blumenfeld, Iden e Lionel Sanders brigando ali com o Patrick Lang vindo de trás ali, mas acho que não pega. Hum. E no feminino, cara, para mim é Danny Riff em primeiro, Anne Haug e Laura Philipp. Eu Só tô com essa inverteu aqui a aí. Tá. expectativa. Mate caseiro. Eu vou começar pelas meninas. É. Eu vou de Riff, Fanny Hogg e Lisa Norden. Desculpa, falei bobagem. Saris Hum. Vensk em terceiro. E então vamos lá, Riff, Annie Hogg e Saris Vensk. E cara, sem clubismo, eu vou nos dados aqui. Infelizmente, eu queria colocar, mas eu vou de Iden, Blumenfeld e Ditlev. Hitler. Eu vi uma entrevista, só para corroborar com essa tese, eu vi uma entrevista do Blumenfeld há um tempo atrás e ele falou que o Iden vai melhor do que ele, que é um pouco do que o Rô estava falando, né? Particularidade fisiológica. Porque o Iden não gosta de sofrer e não sabe sofrer. Então você vê o cara, ele indo, entre aspas, mal na curta distância e muito bem na longa. E o Blumenfeld é o cachorro louco, né? Cara, pode colocar ele para, sei lá, vai jogar taco que o bicho vai ser campeão mundial, uma loucura. Mas eu vou nesse. Então, Iden, Blumenfeld e Magnus Ditlev. Eu chutei o meu lá, nem lembro o que eu falei. Eu só vou falando para causar e esqueço das minhas apostas, que eu não tenho em lugar nenhum. Patrick Lang, Você Patrick falou, Lang, Lang, Blumenfeld Idem e não O'Donnell, ganha. não foi que eu falei?
E o Falou. O'Donnell. E eu dou uma... No feminino eu vou de Reef, Laura Philipp e eu vou botar a Lucy Charles aqui, só para dar um agrado para a moça que está voltando, uma força para ela que está voltando agora para o esporte. Não, eu acho que é legal equilibrar, porque se a gente erra, tem sempre um backup aqui. Isso. Exato. É. O time que acertou, entendeu? É o que vai Exato. valer, é o conglomerado aqui dos votos. É isso. É isso. Não, no feminino não tem jeito, mas no masculino fui mais ousado aí, mas tô apostando que o Gordinho vai quebrar, que nem eu apostei em São Jorge que ele ia quebrar, ele não quebrou, o Gordinho não vai, Não vai. ele não vai. Beleza, senhores, Boa. muito obrigado por mais um palpite aí do Mundial. Lembrando a galera que 6 e 10 e 8 de outubro, Mundial, tô feminino dia 6 e dia 8 o masculino. O horário a gente vai confirmar, fique ligado aqui no Nutri que a gente vai falar para vocês. Lu, muito obrigado. Vamos sentir sua falta na ilha lá. Obrigada. Se quiser encomenda de Eu vou me bonezinho, alguma sentir coisa, me bem fala. representada aí, não por você, mas pela Mar. Pô, tá vendo? E só, também é só ao vivo aqui, amigo. É ao vivaço, papai. Toma essa. E Ana Augusta, vai. Ana Augusta também, vai. Também, não, sim, obviamente. É que eu falei da Mar, né? Porque estamos Fazer. aqui, Sempre, coraçãozinho pertinho. Rô, valeu, meu velho. Que bom que deu certo de você Obrigado. estar aqui com a gente. Valeu. Mate Caseiro, valeu, meu velho. Mais uma. Valeu demais, valeu demais. Tamo juntasso, é isso. Palpite sempre, né? Acertando nunca. O importante é opinar, né? Entender outra coisa, É né? isso. Tem É o isso. stickers. Valeu, galera. Esse foi Boa. mais um MT Cash aqui, Meu, especial de pessoal. Cono. Oi? Falou o quê? Não, desculpa, eu te atrapalhei. Você Falei, pode, valeu, pode deixar pessoal. Falei, o apresentador falar aqui, tá vendo, gente? Você dá intimidade, dá pô, dinheiro, mas fica à não dá intimidade. vontade, cara. Posso finalizar É aqui seu o podcast? podcast. Liberado. Valeu, galera. Esse foi o MT Cash, especial de Kona, os palpiteiros aí. Conta pra gente também o palpite de vocês. Vamos ver quem acerta aí. Valeu!